Avistamentos de alienígenas. Um dos temas mais polêmicos e resultado de muitas especulações e teorias nas últimas décadas. Avistos massivos. O teste final. Milhares de pessoas em todo o mundo, às vezes até pessoas que conhecemos, eles afirmam ter visto algo impossível, algo que os deixou incrédulos, algo tão incrível que os fez duvidar de seus próprios olhos, algo que parece não pertencer ao nosso mundo. Objetos voadores não identificados, OVNIs. Os mais ousados rapidamente pegaram seus celulares e câmeras, capturando esses fenômenos como se eles fossem tão incrédulos ao ponto de querendo provas tangíveis do que eles próprios viram. Mas não se pode negar que entre essas pessoas também existem charlatões, personagens com delírios de protagonismo ou mesmo pessoas que simplesmente não têm consciência da explicação natural do fenômeno meteorológico e testemunharam. Os céticos rejeitam rapidamente qualquer evidência ou fato que lhes seja apresentado, confiando precisamente nestes falsos testemunhos. Para esses céticos, sempre há uma razão ou explicação que eles podem nem saber em primeira mão, que não envolva formas de vida inteligentes desconhecidas pelos humanos. Eles parecem confiantes quando dizem não há questão de saber se existem outras formas de vida inteligente no universo. No entanto, existem alguns eventos que não podem ser ignorados, eventos sensacionais que nem mesmo os governos foram capazes de ignorá-los, eventos que nem mesmo os maiores especialistas na área conseguiram dar uma explicação racional. Avistamentos massivos de alienígenas. O que aconteceria se o objeto não identificado que habita os céus, em vez de ser visto por uma única pessoa, é visto por dezenas, centenas, milhares ou mesmo dezenas de milhares de pessoas? Relatos de testemunhas de avistamentos de objetos voadores não identificados datam da noite dos tempos. As pessoas sempre contaram histórias de encontros com seres estranhos e misteriosos de outros mundos. Os primeiros relatos oficiais de avistamentos de OVNIs foram registrados no século XX, mas é provável que os avistamentos tenham sido muito mais frequentes na história da humanidade. Existem vários casos documentados onde as pessoas viram formações massivas de OVNIs. Geralmente consistem em dezenas ou até centenas de discos voadores. Em alguns casos, essas são provavelmente alucinações coletivas, mas em outros poderiam ter sido avistamentos reais de alienígenas. Phoenix, 13 de março de 1997. Tim Ley e seu filho Hal voltam para casa depois de visitar amigos da família. É noite e já passa das 8, hora habitual do jantar. Se você não se apressar para casa, Bobby, esposa de Tim, ficará com raiva. Talvez esta seja a razão pela qual nenhum deles percebeu isso ainda, do que está acontecendo logo acima de suas cabeças. O carro entra na garagem e para. Tim desliga o motor, sai correndo e vai para casa. Ele já está com fome. Hal provavelmente teria feito o mesmo, mas, por algum motivo, ele ainda não saiu do carro. Ele fica encantado, olhando para o céu. Seu pai, um pouco irritado, segue a direção do olhar do filho, e é nesse momento que ele congela no lugar. No céu estrelado, não muito longe de onde estão, avança uma formação de 5 luzes dispostas em formato de triângulo. Alguns minutos depois, Bob sai da caixa e se junta a eles, olhando para o céu. Os três são testemunhas oculares de um dos mais famosos e controversos avistamentos de OVNIs em massa. É a noite das luzes da Fênix. E, como Tim, Hal e Bob, dezenas de milhares de pessoas estão em suas entradas, em silêncio, observando o céu e aquelas luzes estranhas. Luzes não naturais que capturam toda a sua atenção. Mas o que aconteceu em Phoenix é apenas um dos muitos eventos documentados em que um grande grupo de pessoas testemunhou um fenômeno inexplicável atribuível para formas de vida inteligentes de outro planeta. Florença, 27 de outubro de 1954. O amistoso entre Fiorentina e PTS está sendo disputado no estádio quando um material esbranquecido de origem desconhecida começa a chover do céu, desconcertando os mais de 10.000 espectadores e fazendo que o jogo pare.
Bruxelas, 30 de março de 1990. Mais de 13.000 pessoas testemunharam algo inexplicável. No céu acima deles, 4 luzes piscando vermelho, verde e amarelo, que são mais brilhantes que as estrelas, piscam em um padrão triangular, perfeitamente sincronizados. Eles disparam a uma velocidade estimada de 1.050 milhas por segundo, uma velocidade insuportável para os humanos, e então se dividem e desaparecem em direções diferentes. Esses fenômenos, como muitos outros, têm sido tão evidentes e visíveis que nem mesmo os mais céticos conseguiram ignorá-los. Nessas circunstâncias, até os governos são forçados a investigar publicamente os fatos. Profissionais e especialistas de todos os tipos são convidados a expressar sua opinião ou a tentar formular hipóteses e teorias. A causa destes acontecimentos inexplicáveis e frequentemente atribuída a exercícios militares ou a fenômenos meteorológicos, até que uma explicação suficiente e completa seja encontrada, ou a opinião pública seja desviada para outros tópicos. Por exemplo, depois do episódio de Bruxelas, a explicação dada foi que as luzes estavam, na verdade, helicópteros que, vistos de um determinado ângulo, teriam enganado os espectadores, até quem considere o acontecimento uma alucinação em massa. Mas algo não bate. Teherã, 18 de setembro de 1976. Às 23 horas, a Força Aérea Iraniana recebeu vários relatos da população aterrorizada. Algo está voando acima. O tenente Jafari está na base aquela noite. Você está recuperando o fôlego depois de mais de um dia difícil de trabalho quando percebe que a base está em alvoroço. O general Joseph, encarregado da base, envia um caça pilotado pelo capitão Assiscani para investigar. No entanto, quando próximo do objeto voador não identificado, o sistema de rádio do caça para de funcionar e o capitão é forçado a retornar à base. O avião de combate deu problema ou foi aquele avião estranho o que causou um mau funcionamento? Ele teme que estejam sob ataque e precisa esclarecer a situação. Ele decide tentar novamente, e desta vez o tenente Jafari pilotará outro avião de combate. Corajoso, Jafari não tem objeções. Decola e se dirige em direção aos objetos. À medida que se aproxima, a luz torna-se cada vez mais ofuscante, tanto que o piloto não consegue distinguir uma estrutura ou forma. No entanto, observe que a luz está piscando vermelho, verde e laranja. Lentamente, todos os objetos caem, separados do objeto principal. Quando Jafari passa por um deles, sua equipe parece enlouquecer, mas ele mantém a cabeça fria e continua se aproximando. De repente, um dos objetos dispara em sua direção, como um míssil, como se estivesse atacando. A reação de Jafari é rápida e eficaz, como só a de um veterano pode ser. Com uma manobra evasiva, ele desvia do objeto e rapidamente lança um míssil direcionado ao calor, mas um míssil não dispara. Seu equipamento está fora de serviço. Você tem que voltar para a base. Enquanto isso, um dos 4 objetos pousa na periferia da capital, irradiando feixes de luz intensa. Sirenes de emergência soam e o caos reina. No dia seguinte, um helicóptero dirige-se ao local onde o objeto pousou, mas desapareceu no ar. Esta incrível história, se você ver tudo, tem algo ainda mais surpreendente. Se compararmos os depoimentos que descrevem os objetos vistos pelo tenente Jafari, os objetos que aparecerá em Bruxelas 14 anos depois, as semelhanças são impressionantes. Mas é verdade que na Bélgica, em 1990, o que milhares de pessoas testemunharam não foi um objeto extraterrestre, mas uma formação de helicópteros. Como é possível que tenham visto a mesma coisa em Teherã em 1976? Portanto, surge a questão: como você explica o fato de que diferentes pessoas em diferentes partes do mundo, em diferentes anos, eles viram o mesmo tipo de objetos? Esta é apenas uma das muitas coincidências que tornam os avistamentos em massa tão importantes quando se trata de ufologia. Não importa o quanto você tente especular, formular hipóteses ou teorizar explicações, os fatos são inequívocos. Muitos, encurralados por estas conclusões, encontram a única solução possível ao dilema de definir esses fenômenos como sugestões de massa.
a hipótese psicossocial do OVNI. Na prática, teoriza-se que estes avistamentos sejam resultado de histeria em massa. Portanto, todas as pessoas que presenciam esses acontecimentos são realmente influenciadas e, portanto, o seu testemunho não é confiável. Na verdade, a ciência demonstrou repetidamente como o poder da mente humana é formidável e é capaz de fazer coisas das quais não temos consciência. Foi demonstrado que alucinações em massa, embora raros, existem e ocorreram, mas sempre sob uma condição: sugestão externa. Ou seja, se um grupo de pessoas estiver convencido de que existem OVNIs no céu, é possível que esses objetos sejam vistos mesmo que não estejam presentes. No entanto, é exatamente aqui que a paleufologia entra em jogo. Paleufologia é o ramo da ufologia que estuda os fenômenos ufológicos na história, até a parte mais remota da humanidade. Na verdade, antes da internet, dos smartphones, da televisão ou do cinema, existem registros de objetos voadores não identificados no céu. Mas se hoje as pessoas podem ser influenciadas pela mídia, pela internet ou pelas histórias de outras pessoas sobre alienígenas, os testemunhos vindos até da antiga Grécia não pode ser o resultado da mesma sugestão. No passado, a ideia de que outras formas de vida poderiam existir no espaço não estava contemplado. Os homens da época, como alguns parecem acreditar hoje, eles acreditavam que estavam no centro do universo e que eram os únicos que existiam, os favoritos dos deuses. O que estes homens viram no céu e relataram nos escritos que nos deixaram não pode ser o resultado de um condicionamento externo. Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, o general Timoleon foi chamado para libertar a Sicília do tirano Dionísio, o Jovem. Ele negava com sua frota quando, olhando para o céu, ele vê algo que não consegue entender, algo que o choca muito. Sente a necessidade de deixar um registro escrito para a posteridade. Na verdade, sobre a frota grega, o que ele chama de tocha voa no céu claro do mar Mediterrâneo. Certamente, o general grego não sofreu qualquer tipo de sugestão, e muito menos religioso, que pudesse fazê-lo imaginar algo no céu. A isto muitos objetam que tudo relacionado à paleufologia, sendo muitas vezes atestado apenas por textos ou pinturas antigas, não contém detalhes suficientes para o fenômeno seja analisado com precisão. Sem uma análise cuidadosa, é impossível dar uma explicação racional. Os testemunhos do passado são, portanto, descartados como não confiáveis. Mas se tentarmos aplicar a história de Timoleon o mesmo método que aplicamos aos testemunhos de Terão e Bruxelas, podemos descobrir algo incrível. Sasolburg, África do Sul, 18 de novembro de 1993. São 22 horas de uma tarde normal em que os senhores Duplessis e Venter observam que parece ser um cigarro irradiado com luz vermelha e laranja, vibrando loucamente nos céus acima de suas cabeças. Em 1993, um objeto que se parece com um cigarro pôde facilmente na antiga Grécia de Timoleon, onde não existiam charutos, eles pareciam uma tocha. Avenbroa, País de Gales, 1977. A cidade e seus habitantes estão em crise. Muitos afirmam ter visto algo no céu, incluindo 14 crianças da escola primária. As crianças são convidadas a desenhar o que viram, e é surpreendente. Todos os desenhos, com a coincidência de relatos de testemunhas, um objeto em forma de charuto que emite chamas de todas as cores. Fevereiro de 1946, Suécia. São relatados cerca de 2.000 avistamentos de objetos voadores não identificados. A descrição é sempre a mesma. Objetos cônicos com luzes laranja no verso. Relatos de testemunhas com semelhanças terríveis com os anteriores. É muito difícil explicar avistamentos quase idênticos em todo o mundo durante um período de tempo variável, por quase 2.500 anos. O que certamente podemos excluir é que Timoleon, na Grécia Antiga, foi influenciado pelas histórias de outros e imaginou tudo.
Da mesma forma, é impossível para todos os habitantes de Edinburgh ou da Suécia que relataram e testemunharam o fenômeno conheciam a história de Timor-Leão. Não é apenas um testemunho conhecido apenas por entusiastas estudiosos da ufologia, mas também nos anos dos avistamentos, especialmente naqueles referentes aos avistamentos que aconteceram na Suécia. Dada a falta de internet, encontrar esse tipo de informação foi bastante complexo e exigiu dedicação à incomum causa ufológica. Assim, mesmo tomando estes acontecimentos separadamente, podemos deduzir que a probabilidade de as testemunhas influenciarão um a outro no impossível. E ainda mais improvável é o fato de que o mesmo que tenha influenciado um ao outro de alguma forma, todos imaginaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Essas não são teorias científicas a serem testadas, nem conhecimento técnico. É uma lógica simples. De que outra forma você pode explicar eventos semelhantes que ocorreram em situações tão opostas? A teoria psicossocial dos OVNIs, dados os fatores já mencionados, torna-se cada vez mais improvável neste momento. Cada pergunta permanece sem resposta e cada tentativa de explicação traz apenas novas dúvidas. Conexões entre eventos que possuem características extremamente semelhantes, verificado no entanto em situações, anos e lugares completamente diferentes, tornar impossível chegar a uma solução num curto espaço de tempo. Há uma coisa possível até hoje parece ser abordar o assunto com estudo, paciência e dedicação. Atualmente não há resposta, nem é preciso dizer que tem que ser negada. Não importa quantas hipóteses ou soluções possam ser encontradas, a probabilidade de que sejam reais é certamente muito menor do que a possibilidade de que outras formas de vida inteligente existam no espaço infinito. Muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que nós, que conseguimos entrar em contato conosco. O fato é que com o desenvolvimento das tecnologias chegamos à contemporaneidade. Os avistamentos em massa tornaram-se não apenas um evento flagrante que não pode ser ignorado ou desacreditado, mas também uma ferramenta fundamental para estudos de OVNIs, estudos que poderão levar a resultados capazes de mudar radicalmente não só a nossa sociedade, mas também a vida cotidiana de cada um de nós. Na verdade, agrupando diferentes tipos de avistamentos em categorias, poderiam ser estabelecidos pontos comuns. Objetos voadores em forma de cone, que podem assemelhar-se a charutos ou tochas, triângulos de luzes movendo-se em formação, planos mais brilhantes que uma estrela, que se separam em 4 objetos independentes menores ou que projetam intensas luzes multicoloridas, e muitos mais. Para diferentes tipos de avistamentos, temos mais testemunhos que vêm de várias partes do mundo, que ocorreram durante um período de tempo muito mais longo do que aquele que conduziu a raça humana ao desenvolvimento tecnológico moderno. Desde a paleoufologia até os avistamentos modernos, muitos eventos têm pontos em comum, mesmo que as testemunhas não tenham tido a oportunidade de se encontrar e muito menos de ouvir umas às outras, tornando impossível acreditar que os diferentes testemunhas podem influenciar umas às outras. Estes fatores por si só deveriam ser suficientes para aumentar o esforço que os governos devem continuar investigando objetos voadores não identificados e a possibilidade de que outras formas de vida inteligente estejam presentes em nosso planeta. Mas isso não acontece. Mesmo diante de fatos óbvios, ninguém organiza estudos oficiais e eficazes. Existem outros especialistas que coletaram informações de forma independente ao longo dos anos. Pessoas preparadas e capazes que merecem uma oportunidade. Vários dedicaram suas vidas ao estudo de objetos voadores não identificados e poderíamos, com as ferramentas certas, encontrar respostas concretas para as perguntas que todos nós fazemos na atualidade. Hoje, os debates sobre a presença ou ausência de formas de vida extraterrestres no nosso planeta, elas estão na ordem do dia. Qualquer pessoa no dia a dia pode se deparar com esse tipo de conversa, com a mesma frequência com que falam sobre qualquer outro assunto. O tema, pode-se dizer com certa certeza, é um dos mais atuais e polêmicos.
Muitas vezes, porém, as pessoas mais céticas tomam partido, são rígidos nas suas posições e não estão abertos ao diálogo construtivo. Provavelmente isso também acontece devido às fontes oficiais que sempre tendem a desacreditar qualquer teoria a todo custo e por qualquer meio. Quando se trata de alienígenas, as instituições liquidam as pessoas, as teorias dos ufólogos desacreditando-os. É possível que já exista uma resposta nos arquivos de alguns ministérios, mas por algum motivo talvez seja melhor manter isso em segredo. Não levar suficientemente a sério eventos dessa magnitude para chegar à verdade seria um erro grave. Evidências do que acontece no céu estão presentes em todos os lugares online, bem como nas mentes das testemunhas que são frequentemente alvo de retaliação e ridículo. A ufologia é um dos temas mais polêmicos do nosso tempo. Quase parece que o mundo se dividiu em dois, os céticos e os ufólogos, como se fosse necessário assumir uma postura rígida para a vida. Na realidade, bastaria aprofundar o assunto, ser capaz de dar respostas reais e exaustivas que silenciem definitivamente qualquer controvérsia. É inegável que o fenômeno dos avistamentos massivos como a internet, as redes sociais e os smartphones tornaram-se incensuráveis. Mas por que alguém iria querer censurá-lo? Afinal, estamos todos envolvidos neste assunto. A possível presença ou não na Terra de formas de vida extraterrestres inteligentes seria uma revelação que afetaria de perto a vida de cada indivíduo. A perturbação que pode afetar o nosso conhecimento e a nossa vida cotidiana torna uma questão ufológica um tema bastante atual e mais que digno de estudo decisivo. Hoje em dia é comum mesmo durante uma simples conversa para conhecer pessoas e ouvir evidências de um avistamento, mas talvez ainda seja muito cedo para alguém assumir a responsabilidade por dar de uma resposta detalhada e credível. Afinal, um sentimento de medo de mudança é inerente tanto à história como à natureza da humanidade. Muitas das descobertas científicas mais importantes da história foram rejeitadas e desacreditadas por esse mesmo motivo, embora, felizmente, a verdade sempre encontra uma maneira de flutuar. Certamente, até o momento, algo não está indo bem. Depoimentos deste tipo estão crescendo exponencialmente, e o comportamento dos militares e dos governos é tudo menos transparente. Se esses avistamentos tivessem uma explicação, não há razão para mantê-los em segredo. O número de avistamentos sugere que o que é visto não tem escrúpulos de ser visto. Neste ponto, as pessoas que declararam ter visto algo entre as estrelas estão na ordem do dia. Qual o motivo de todo este sigilo? Os fatos estão aí para todos verem. Em Phoenix, mais de 13.000 pessoas viram algo incrível com seus próprios olhos, tal como em Bruxelas, Florença, na Suécia, em Teherão, em todas as partes do mundo. E quem olha para o céu estrelado com a mesma frequência que um sonhador faz mais cedo ou mais tarde, você notará algo em comum. É difícil e por vezes assustador acreditar que outras formas de vida são muito mais avançadas tecnologicamente do que nós, mas neste momento não podemos fingir que estamos cegos a estes factos. Não podemos fechar os olhos e acontecimentos que parecem anunciar uma mudança drástica na vida e universo como conhecemos. As teorias já não são suficientes. É necessária clareza e pesquisa que forneça resultados transparentes que possam ser usados por qualquer pessoa. O destino de toda a raça humana pode mudar significativamente dependendo das descobertas que uma instituição OVNI poderia obter. Viagens espaciais, medicina, ciência, cultura, arte. O contato com uma ou mais espécies inteligentes pode significar uma nova descoberta da América para a nossa espécie. Quando Cristóvão Colombo quis encontrar um novo caminho para as Índias, ele foi marginalizado e considerado louco, até que alguém lhe deu confiança e os meios necessários para prosseguir a sua teoria. E o impacto que isso teve em toda a humanidade foi incalculável. Um encontro com uma ou mais raças extraterrestres provavelmente poderia ter o mesmo impacto.
poderíamos adquirir o conhecimento para resolver os problemas mais urgentes que a nossa espécie enfrenta. A superlotação, a escassez de recursos naturais, a poluição e as doenças poderiam ser resolvidas graças ao conhecimento superior em tecnologia e ciência. Mas, em questões ufológicas, parece haver uma intenção deliberada em permanecer ignorante. Afinal, a curiosidade, a nossa fome de conhecimento, a exploração, a nossa necessidade de saber, foi o que levou a humanidade a ser o que é hoje. Em nome do progresso, estivemos dispostos a sacrificar tudo, mas neste caso parece haver algo diferente. Algo que desacelera o espírito e a fome de conhecimento que distingue a nossa espécie. Talvez alguém tenha informações que possam explicar por que isso não seria sensato investigar esses fenômenos. Mas não está claro se essas razões existem e por que elas deveriam ser mantidas escondidas. O fato de que ante fatos tão óbvios, ninguém se apresentar para dar uma explicação verdadeiramente exaustiva. Talvez isso possa significar que os governos preferem demonstrar que são claramente não confiáveis e inconscientes, em vez de revelar informações confidenciais. Mesmo que tenhamos de considerar a possibilidade de estes governos serem efetivamente tão ignorantes quanto nós dos acontecimentos, mas neste caso, mais ainda, não invista em estudos sobre ufologia e tentar entender quais são as manifestações de objetos voadores não identificados. Às vezes, até ameaçadores, o que são porque parecem no mínimo uma atitude irresponsável. A verdade é o silêncio. Um véu de silêncio que parece conspiratório recai sobre fatos óbvios. Em Phoenix, luzes não naturais apareceram no céu que são vistos por grande parte da população, fato que vem diminuindo progressivamente. Seguem-se explicações vagas. As luzes foram inicialmente devidas a aeronaves militares em formação, depois uma série de sinalizadores de longa duração lançados por 4 aeronaves militares. Mesmo que os tempos, a forma e a trajetória desses exercícios não correspondam com esta explicação, ainda é dado um adquirido. Quando em Florença, cai do céu um granizo estranho e irregular, um acontecimento tão marcante e chocante quanto forçar a suspensão de um evento esportivo diante dos olhos de dezenas de milhares de pessoas. O fato é atribuído aos balões de ar quente, técnicas de migração utilizada por algumas aranhas, como os quais foram uma espécie de rede, que é então usado como paraquedas. Mas se essa fosse realmente a explicação, não está claro por que o fenômeno não ocorreu outras vezes, mais cedo ou mais tarde, ao longo dos anos. É mesmo que tenha sido um caso excepcional, não explica o fato de no dia em que ocorreu o acidente não coincide de forma alguma com o período em que as referidas aranhas devem migrar. Quando você vê as luzes de Bruxelas movendo-se em formação com uma sincronicidade impossível para qualquer veículo feito pelo homem, a causa é atribuída a helicópteros vistos de uma perspectiva particular. Cada avistamento massivo, cada testemunho sensacional é negado e ridiculizado com reexplicações ridículas, inadequadas, que apenas levam a mais perguntas. Mas, se houver uma explicação, ela não será divulgada. Estes são apenas alguns dos avistamentos em massa mais impressionantes para os quais foram dadas explicações implausíveis que são, objetivamente, completamente falsos. Mas, na realidade, existem muitos outros. Há mesmo situações em que não só as explicações dadas pelas instituições oficiais parecem fracos, superficiais e insuficientes, mas se fossem tomados e comparados com outros avistamentos bem documentados, demonstraria pontos em comum, que eliminaria qualquer dúvida sobre a possibilidade de o evento ser independente dos outros e criaria as condições para uma investigação precisa e talvez frutuosa. 2 de novembro de 1963. Em uma tarde tranquila, na delegacia de polícia de Leval, Texas, onde o policial A.J. Fowler está cuidando da papelada com calma. Às 23 horas, você recebe um telefonema muito particular. Um telefonema que será apenas o seu primeiro de muitos outros igualmente particulares.
e que levarão o agente a ficar alarmado, a ponto de forçá-lo a começar a levar a sério todos os relatórios. Quando ele atende o telefone, uma voz incrédula atende do outro lado da linha, a voz de Pedro Saucedo. Um homem parece envergonhado, mas assustado ao mesmo tempo. Ele sabe o que viu, mas não consegue acreditar. E talvez ele realmente não acreditasse se não fosse pelo fato de que seu colega, João Salas, também ter testemunhado o mesmo acontecimento. Os dois homens são trabalhadores agrícolas que regressavam a casa com seu caminhão, quando, a cerca de 6 quilômetros de Leveland, um clarão azul iluminou o céu, chamando sua atenção. De repente, como se respondesse àquela luz, o caminhão para de funcionar. O resto do evento acontece em alguns segundos intermináveis. Um objeto em forma de foguete sai da luz e se aproxima do carro com os dois homens dentro. O Sr. Saucedo, incrédulo e apavorado, salta do caminhão, enquanto seu colega Salas permanece paralisado no banco do passageiro. Um momento infinito de excitação e o foguete é lançado, liberando uma rajada de vento que faz o caminhão tremer. Assim que o objeto desaparece no horizonte, o caminhão dá partida novamente, como se nada tivesse acontecido. O agente ouve essa história, uma história tão absurda que ele não consegue acreditar. Então, ele ignora a ligação, pensando que é uma pegadinha e continua com sua papelada, bufando. Uma hora depois, por volta de meia-noite, o telefone toca novamente. O agente dá um pulo e um arrepio percorre sua espinha. Ele se sacode e pega o telefone. Por um momento, quando ouve a voz de Jim Weller do outro lado da linha, você sente que está passando por um déjà vu. O homem fica quase em estado de choque após presenciar algo que o policial não consegue acreditar. Weller diz que enquanto dirigia cerca de 6 km de Leveland, na escuridão da estrada à sua frente, ele viu um estranho objeto de forma oval no meio da estrada. Imediatamente após o avistamento, a cerca de 60 metros daquele objeto, seu carro parou de funcionar de repente. O motorista preocupado saiu do veículo, mas no momento em que seus pés tocaram o asfalto, o objeto subiu no ar e voou rapidamente noite adentro. Ao fazer isso, o veículo começou a andar novamente. O agente Fowler fica confuso. Encerra a ligação e tenta descobrir o que está acontecendo, mas ele não tem tempo. Apenas 5 minutos depois, o telefone toca novamente, e desta vez, o policial teme mau pressentimento, uma sensação de que algo sinistro está acontecendo em Leveland naquela noite. A sensação de que este será apenas o começo de uma noite que ele jamais esquecerá. Ao atender o telefone, José Álvares atende, informando que a 18 km de Leveland, enquanto dirigia seu carro, ele notou um estranho objeto luminoso na beira da estrada. Desta vez, Fowler não precisa ouvir o resto da história para saber o que aconteceu. O carro parou de repente, apenas para começar novamente quando o estranho objeto luminoso subiu ao céu e desapareceu. A partir desse momento, o telefone enlouquece. Às 12h15 da noite, é a vez de um fazendeiro Frank Williams. A história é a mesma. Eu estava dirigindo perto de Leveland. Ele notou um estranho objeto luminoso na beira da estrada. O carro dele parou de funcionar. O objeto voou e o carro ligou novamente. Então, um certo James Long, motorista de caminhão que viajava para a cidade, liga. Fowler ouve outra voz surpresa contando a mesma história repetidas vezes. Naquela noite, Fowler ouvirá exatamente a mesma história 15 vezes. Cada detalhe é tão semelhante que o agente Fowler, chocado e incrédulo, não consegue evitar de levar os relatórios a sério. No dia seguinte, aparecerão outros, confirmando todos os relatos de testemunhas da noite anterior. Os acontecimentos em Leveland foram tão marcantes que a Força Aérea teve que abrir uma investigação oficial, chegando mesmo a interrogar algumas testemunhas. O veredicto foi que estes eventos foram causados por fortes tempestades elétricas na área. As tempestades, segundo eles, poderiam ter explicado as falhas elétricas nos veículos. Ao mesmo tempo, testemunhos como o de Saucedo não foram recolhidos.
em consideração devido ao seu baixo nível de escolaridade. Mas vários ufólogos e especialistas questionaram abertamente essa explicação. Na verdade, a teoria da força aérea girava em torno da hipótese de que os avistamentos eram o resultado de um fenômeno atmosférico específico, fogo de Santo Elmo. O incêndio de Santo Elmo consiste em descargas luminescentes causadas pela ionização do ar durante uma tempestade. Na prática, eles são semelhantes a raios, mas eles têm um escopo mais amplo. Os principais detratores desta teoria, James McDonald e Joseph Allen Hinking, argumentaram que não só a tempestade passou, mas não há correlação comprovada entre o fenômeno de incêndio em Santo Elmo e os motores dos carros desligam. No entanto, mesmo que aceitemos essas explicações sem mais perguntas, resta um facto não considerado na altura, que se correlaciona com este acontecimento, e os subsequentes avistamentos em Teherã deixam-nos com enorme perplexidade. Como você pode ignorar que esses eventos estão conectados? Certamente não se pode dizer que é a mesma série de coincidências para dizer o mínimo. Improváveis que teriam ocorrido em Lebanon também poderia ter ocorrido em Teherã, em circunstâncias completamente diferentes. Depois, há os casos em que as situações que são presumivelmente lotados, porque testemunhas de avistamentos de objetos, os aviadores não identificados estavam errados. Eles estão estatisticamente à beira do impossível. 5 de agosto de 1953. Em Black Hawk, a senhora Killian está observando o horizonte estrelado, quando de repente ela percebe algo incomum no céu. São 8h05 da tarde. Passa tranquilamente na base militar próxima de Ellsworth. O telefone toca, como um raio vindo do nada, anunciando uma tempestade. Quem ligou é a senhora Killian, que afirma ter visto uma luz vermelha brilhante no céu, inicialmente estacionário, que se moveu abruptamente para a direita e depois retornou à sua posição original. O soldado que atendeu o telefone alarmado envia 3 companheiros para verificar o perímetro do prédio. Eles confirmam a presença de uma luz, posicionando-a em direção nordeste. Neste momento, o radar da base detecta a presença real de algo que na mesma direção relatado pelos soldados. Um avião caça F-84 é imediatamente alertado e decola em direção às coordenadas comunicadas. No radar do avião, o objeto parece estar a 5 km de distância, mas assim que o piloto consegue fazer contato visual, algo inexplicável acontece. O objeto é ejetado, deixando o piloto com tempo para arrebatar apenas algumas fotografias fugazes. Porém, quando o avião retorna à base, o objeto reaparece na mesma posição inicial. Tenente Nietzsche Han, piloto veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Ele ouviu tudo o que aconteceu e está tão incrédulo que pede permissão para investigar em primeira mão. Ao receber permissão, ele decola e segue em direção ao objeto voador não identificado. Inicialmente, quando você se aproxima do avistamento, você pensa que é um reflexo, mas quando você percebe movimento em primeiro plano contra o fundo de 3 estrelas fixas, ele se convence de que não pode ser. Novamente, conforme você se aproxima, o objeto reaparece, desta vez permanente. Entretanto, tenta-se na base analisar as fotografias tiradas pelo primeiro piloto, mas é inútil. Perto daquela luz, a câmera faliu. Aparentemente, como em Teherã e Lebanon, a aproximação destes objetos desconhecidos interferiu nos equipamentos eletrônicos. A explicação dada a este acontecimento está longe de ser simples. Aos olhos de muitos, parece ser um esforço considerável da imaginação. As conclusões que os militares teriam chegado são, na verdade, complexas e justificado apenas por uma intricada série de coincidências que beiram o impossível. De acordo com a investigação, a luz vermelha que a senhora Killian viu inicialmente teria sido a luz do sinal da antena de uma estação de rádio. Os 3 soldados enviados para verificar o lado de fora do prédio teriam visto um meteorito. O primeiro piloto teria visto um reflexo da estrela Pollux, enquanto
o tenente Needham teria visto outra reflexão, desta vez da estrela Mirfak. Ambas as reflexões foram supostamente causadas devido às condições climáticas específicas, quanto às detecções de radar seriam causadas por condições atmosféricas incomuns. Quanto ao mau funcionamento da câmera, ninguém investigou mais, como se fosse mais uma pequena peça de um enorme quebra-cabeça de coincidências. Tudo isso deixou muitos especialistas e ufólogos que estudaram o assunto nem um pouco perplexos. Embora, até onde sabemos, possa parecer impossível para uma raça extraterrestre atingir o nosso planeta. A série de coincidências que explicariam este incidente deve ser admitido que parece pelo menos igualmente impossível, mas o que a maioria teme esquecido nessa história absurda é justamente o mau funcionamento dos equipamentos. Isso correlacionaria este evento com os de Tirã e Leveland. Mas estes três não são os únicos. 9 de julho de 1965, Açores, Portugal. Algo inusitado acontece no aeroporto de Santa Maria. Para espanto dos presentes, um avião cilíndrico sobrevoa o aeroporto, fazendo com que equipamentos eletrônicos enlouqueçam. Esse é o trecho do jornal local que noticiou o incidente. Um porta-voz do aeroporto disse no sábado que um misterioso objeto voador aparentemente parou todos os relógios eletromagnéticos do aeroporto de Santa Maria, quando voava lentamente sobre esta ilha na sexta-feira. Ele disse que um objeto cilíndrico branco foi visto voando para noroeste a uma altitude de 33 mil pés, e as tentativas de identificá-lo não tiveram sucesso. Mais uma vez, um objeto voador cilíndrico não identificado causa mau funcionamento dos equipamentos eletrônicos. Neste ponto, é necessário questionar e investigar a fundo para entender como esses eventos estão relacionados. Os avistamentos em questão têm muitas coisas em comum para serem ignorados como um todo e só são analisados individualmente, como tem sido feito até agora. Quando se trata de ufologia, nos tempos modernos, as diferenças devem ser deixadas de lado. Os avistamentos em questão afetam todo o planeta, e não apenas para estados individuais. Se quiser obter resultados concretos, é preciso criar uma instituição que esteja acima das políticas estatais e que pode coordenar pesquisas rigorosas realizadas em nível planetário. É preciso dizer que avistamentos de alienígenas em massa são frequentemente eventos inexplicáveis. Isso se deve ao nosso conhecimento limitado, que pode levar a interpretações errôneas. Mas querendo a todo custo dar uma explicação racional, ciente da impossibilidade de fazê-lo, é uma atitude nociva que nunca levará ao crescimento real ou à expansão do nosso conhecimento. Na antiguidade, se recuarmos aos períodos mais remotos da história humana, aos tempos pré-históricos, veremos que o homem sempre tentou responder a fenômenos que, por falta de conhecimento, não poderão ser explicados. Certa vez, os homens pré-históricos observaram o céu, vendo espetáculos incríveis como relâmpagos, e eles se convenceram de que uma divindade irada estava por trás desses fenômenos. Talvez no seu estrelado resida aquele sentimento de admiração e curiosidade infantil que levou o homem a evoluir e buscar respostas para questões ancestrais. A lua, as estrelas, as nuvens, os relâmpagos e a chuva. Hoje sabemos o que são todos esses fenômenos e consideramos a explicação certa. Mas se há algo de que o homem sempre foi o culpado, é a pressa, a necessidade urgente de encontrar uma resposta. Embora a história nos ensine que somente com paciência e análise, as respostas inequivocamente corretas podem ser encontradas. Ainda hoje, assim que acontece algo desta além do nosso conhecimento, concentremos-nos em as soluções mais improváveis. Uma armadilha cíclica na qual continuamos a cair, com crianças ingênuas e obcecadas pela curiosidade, que, embora genuíno, nos engana, levando-nos a conclusões erradas tomadas ao pé da letra apenas porque uma explicação mais irracional nos parece impossível.
Se falamos de história, especialmente da mais antiga, a paleontologia, da qual já falamos, nos ajuda mais uma vez neste tipo de reflexão. Esse ramo da ufologia que analisa testemunhos puramente escrito ou figurativo da presença de formas de vida extraterrestres como visitantes do nosso planeta. Na verdade, se confiarmos nos estudos bem documentados de especialistas em ufologia, podemos facilmente compreender que já nos tempos antigos o homem estava ciente de que um ser tecnologicamente avançado precedia o seu. Tomemos, por exemplo, os testemunhos mais antigos, as pinturas rupestres de 10.000 anos encontradas em uma caverna na região chamada do distrito de Kanker, na região tribal de Bastar, Índia, pelo arqueólogo indiano J.R. Bhagat. As pinturas parecem representar seres de outro planeta. As descobertas sugerem que os humanos em tempos pré-históricos podem ter visto ou imaginado seres de outros planetas, o que ainda hoje desperta curiosidade entre pessoas e pesquisadores. Extensas pesquisas são necessárias para novas descobertas. Chhattisgarh atualmente não tem nenhum especialista que possa esclarecer o assunto. O arqueólogo diz ao Times of India. Pareceria então que já nos tempos mais remotos os nossos antepassados tiveram que lidar com civilizações de outro planeta. Infelizmente, o tipo de relacionamento que muitas dessas vezes se estabeleceram com seres supostos visitantes é desconhecido. No entanto, avançando no tempo, temos outras descobertas que podem nos ajudar a entender como evoluiu a relação entre os humanos e essas civilizações desconhecidas. Existem inúmeras ilustrações, escrituras e testemunhos escritos, alguns até contidos no Antigo Testamento, o que atestaria uma estreita relação entre as civilizações mais antigas e uma raça extraterrestre. A partir das evidências que temos de facto, podemos compreender que não só os nossos antepassados tinham consciência da existência desta raça extraterrestre, não só que eles ainda não viveram em contato próximo com esses seres, mas também que eram considerados divinidades em todos os aspectos. Isto poderia demonstrar como nosso conhecimento no campo da ufologia, em vez de progredir, regrediu progressivamente, levando-nos hoje a um ceticismo implacável. Quando se trata de alienígenas, o que estamos fazendo, desenmascarando teorias sobre a presença de raças extraterrestres, não é tão diferente do que fizeram sociedades passadas como os sumérios, que parecem ter idealizado essas civilizações tecnologicamente muito mais avançadas, elevando-os a deuses. A única diferença é que hoje, talvez por maior orgulho ou por um sentimento de absoluta superioridade e arrogância, não podemos aceitar que exista uma civilização que nos ultrapassou do ponto de vista científico ou tecnológico. Então, se eles alguma vez foram deuses, na nossa profanadora sociedade contemporânea, sua existência não é admitida. E o que acontece diante de nossos olhos é ignorado e é classificado como contos de fadas ou lendas urbanas. Tudo o que temos hoje são informações espalhadas pela web por cidadãos individuais que recusam ser marginalizado e ridiculizado. Os sujeitos tentam montar individualmente as peças de um mosaico que é muito maior que eles, movidos pela curiosidade insaciável de quem quer chegar à verdade a todo custo. Pessoas normais que não conseguem aceitar respostas aproximadas e que tentam se unir da melhor maneira possível para trabalharem juntas e finalmente encontrar uma solução satisfatória para estas questões. Mas, se qualquer legado do passado for considerado inútil como prova, se todos os testemunhos de indivíduos forem desacreditados e desmantelados por qualquer meio, se hipóteses absurdas forem preferidas às deduções racionais, os avistamentos em massa continuarão sendo o único meio de provar à raça humana a sua própria existência. A Noite das Luzes da Fênix é um evento que não pode ser especulado, especialmente se estiver ligado a outros avistamentos semelhantes. A estranha nevasca que caiu sobre Florença no dia 27 de outubro de 1954
É um fato comprovado e existem numerosos elementos de prova do que aconteceu, bem como as maiorias de milhares de pessoas, e todos estão cientes de que a explicação fornecida não é sustentável. Existem muitas lacunas e muitos pontos em comum nos diferentes grupos e tipos de avistamentos. Para os céticos que tentam dar uma explicação com base no conhecimento insuficiente que temos. É claro que há que admitir que houve relatos falsos e relatos de testemunhas falsas. Definitivamente, existem pessoas que aproveitam o fenômeno dos objetos voadores não identificados para evidenciar breves momentos de fama e atrair atenção. Mas isto não pode desviar a atenção de todos os outros testemunhos válidos que merecem um estudo mais aprofundado. Certamente, por vezes, fenômenos atmosféricos ou condições meteorológicas particulares causaram erros involuntários por parte de pessoas que, embora de boa fé, confundiram eventos naturais raros e incríveis com avistamentos de alienígenas. Mas por esta razão, nem todos os relatórios devem ser interpretados como falsos. É necessário entender quais avistamentos devem ser descartados por um motivo ou outro, e separar esses erros ou mal entendidos daqueles fatos reais que exigem uma análise mais específica. Somente assim, a ufologia poderá ser transformada em um campo de pesquisa tão preciso quanto possível, para que o fenômeno dos objetos voadores não identificados possa ser estudado com a seriedade que merece. E finalmente, com o tempo, você poderá chegar a uma conclusão real e definitiva. Ter uma atitude fechada e opressiva certamente não é a solução mais adequada para enfrentar o problema. O circo e a humilhação da mídia, aos quais os especialistas em ufologia às vezes são submetidos, muitas vezes se devem não só à ignorância generalizada, mas também ao fato de esses mesmos especialistas muitas vezes são forçados a formular suas teorias sem as ferramentas adequadas. Ferramentas que possam trazer informações e evidências para apoiar sua tese. Pode haver alguns especialistas que exploram o tema da ufologia para ganhar notoriedade, mas não se pode pensar, portanto, que todo estudante de objetos voadores não identificados seja um charlatão. Muitas vezes aqueles que relatam avistamentos são mais do que pessoas respeitáveis, que não ganharam nada dizendo a verdade, exceto por uma série de nomes rudes e negativos, variando de mitômanos a loucos. Basta ouvir o depoimento do tenente Jafari para entender que se trata de uma pessoa séria, uma pessoa que carrega consigo uma preocupação real, pelo que evidentemente viu com os próprios olhos. Sua carranca, seu comportamento rígido e rigoroso e sua voz calma e autoritária não deixa espaço para mentiras ou bobagens. Basta vê-lo contando o que presenciou em primeira mão para nos convencer de que um homem não mente. Ele não teve uma visão e só quer que alguém esclareça o que aconteceu inequivocamente. Como o tenente Jafari, como a família de Tim Lee de Phoenix, como as fãs de Florença, como as crianças que projetaram o veículo alienígena em Havenborg em 1977, como o agente Fowler e as várias testemunhas no caso Leifland. Muitas pessoas viram algo inexplicável, luzes no céu, objetos voadores não identificados em forma de charuto ou luzes piscantes, movendo-se a velocidades impossíveis para nós, humanos, e separando-se em diferentes direções. Mau funcionamento de equipamentos eletrônicos devido à proximidade de aviões nunca antes vistos. Tudo isso não pode ser fruto de fantasia ou delírio. Tudo isso não pode ser esquecido ou subestimado. Não se pode recorrer continuamente a hipóteses selvagens, como a teoria psicossocial dos ovnis, que há mais de 2000 anos. O general Timoleon deixou-nos um testemunho fundamental, que desacredita a tese da sugestão de massa, quanto a toda uma série de avistamentos que tem mais do que alguns elementos em comum. E praticamente impossível que, a partir das pinturas rupestres da pré-história, as antigas civilizações da Mesopotâmia, América do Sul e Ásia,
passando pelos antigos gregos e romanos. Então, a Idade Média e os séculos passados até hoje, todas essas informações e avistamentos são produtos da imaginação de algum assunto particularmente sugestionável. Como seria possível que toda a história da humanidade estivesse repleta de evidências de avistamentos e contatos com outra civilização extraterrestre, se esta ou aquela civilização não existissem? Avistamentos em massa de alienígenas foram relatados ao longo da história e continuam a ser uma fonte de fascínio para muitos. A ufologia tornou-se um campo de pesquisa, tornando-se cada vez mais popular à medida que mais e mais pessoas estão interessadas sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Portanto, até a data, a informação de que dispomos parece ser suficiente para levar os estudos do tema a um nível superior e, portanto, as percepções mais profundas e investigações mais precisas. O número de relatos de avistamentos de alienígenas cresceu exponencialmente nos últimos anos. Muitas pessoas afirmam ter visto objetos estranhos no céu, ou até mesmo encontrado seres extraterrestres, embora alguns desses relatórios sejam provavelmente fraudes ou identificações incorretas. Ainda há muito mistério em torno desses avistamentos e o que eles podem significar para a nossa compreensão de vida além da Terra. O debate em torno de avistamentos massivos de alienígenas tem evoluído constantemente. Embora diversas teorias tenham sido propostas para explicar esses estranhos eventos, a verdade permanece ilusória. Apesar dos numerosos avanços da tecnologia e da ciência, ainda nos encontramos sem respostas concretas. Em última análise, apenas o tempo e mais pesquisas nos dirão o que realmente está por trás desses avistamentos misteriosos. Entretanto, é claro que os avistamentos massivos de extraterrestres continuam a ser de grande interesse para muitos. Para alguns, é uma questão de intriga e fascínio. Para outros, é uma fonte profunda de medo e incerteza. Extraterrestres reais ou imaginários têm uma capacidade de cativar as mentes de milhões. Portanto, é improvável que o mistério dos avistamentos de alienígenas em massa seja resolvido tão cedo. No entanto, estão a ser feitos progressos. Finalmente, parece que a sociedade moderna está a livrar-se do fanatismo do passado e avançarmos juntos em direção de uma resposta real. O projeto SETI deu um sinal positivo neste domínio. A busca por inteligência extraterrestre, mais comumente conhecida como SETI, é o esforço contínuo para detectar sinais de espécies extraterrestres inteligentes. O projeto idealizado por cientistas para procurar evidências de vida inteligente fora da Terra. O projeto SETI usa radiotelescópios e telescópios ópticos na tentativa de capturar qualquer tipo de sinal de um sistema estelar distante, na esperança de encontrar sinais de inteligência extraterrestre. Certamente, isto não pode ser considerado suficiente e de modo algum resolve as dúvidas, perplexidades e questões relacionadas a avistamentos de alienígenas em massa. No entanto, certamente pode ser considerado um primeiro passo rumo ao estabelecimento de uma instituição oficial que realize um estudo constante e rigoroso da ufologia. Talvez, depois de todos os milênios passados a explorar este planeta, a história da humanidade está prestes a mudar. Talvez estejamos à beira de uma viragem histórica. Finalmente, depois de ter contemplado o céu estrelado e fantasiado sobre seus mistérios durante milhares de anos, a resposta poderia vir do próprio céu.